está ouvindo este barulho? Não é mais tempo de brincarmos de ser crente, pois Satanás, o inimigo de nossas almas, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, caçando uma maneira de nos tragar. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui quem vos fala é o irmão Luciano. Sejam todos bem-vindos no meu canal Varão do Cajado. Hoje eu estarei falando sobre o Vale da Sombra da Morte, aonde é mencionado no Salmo 23, verso de número 4. Muitas pessoas lêem esse salmo e pensam que Davi, quando escreveu esse salmo, estava sendo perseguido pelos filisteus, estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, quando ele não está sendo perseguido por nenhum desses. E o vale mencionado nesse versículo não é um vale qualquer, mas eu estarei te revelando qual é de fato esse vale da sombra da morte. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero estar te convidando, você que ainda não é inscrito desse canal, a estar se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para estar recebendo novos vídeos que são postados todos os dias, de segundas, quartas e sexta-feira. E não se esqueça de deixar aquele like para estar nos ajudando no engajamento com o vídeo. Meus amados e queridos irmãos, a palavra nos diz aqui em Salmo 23, versos de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Repare que quando Davi fala do vale da sombra da morte, ele não fala que está passando pelo vale da sombra da morte. Ele está falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Meus amados e queridos irmãos, quando Davi fala do vale da sombra da morte, ele não está falando que está passando por peleja, por prova ou por luta, mas simplesmente, para quem não estudou, não buscou aí um conhecimento maior, o Vale da Sombra da Morte, segundo os historiadores, entre Jerusalém e Jericó havia uma rua íngreme descendo por rumo de Jericó. Quem estava em Jerusalém estava mais acima e o povo de Jericó ficava mais abaixo. E para ir para Jericó tinha uma rua descendo, e essa rua chamava Estrada de Sangue. Para quem não sabe, no final dessa estrada, meus amados e queridos irmãos, tinha uma mata virgem totalmente fechada. E essa mata era tão fechada, mas tão fechada, que quando era meio-dia, o sol brilhando, trincando, dentro desta mata estava uma escuridão tremenda. Ou seja, meio-dia no seu relógio, lá dentro da mata, você pensava que era meia-noite. E muitos do povo de Jerusalém evitavam descer por rumo de Jericó. Inclusive, essa estrada tinha 2,7 km, mais ou menos isso, irmãos. E todos tentavam evitar esta estrada que ia para o rumo de Jericó, pelo fato de ser uma estrada totalmente perigosa e em uma mata totalmente escura. De fato, naquela mata, os assalteadores aproveitavam e se escondiam ali dentro daquela mata para estar roubando aquele povo que queria passar para o lado de Jericó. E todos quanto tinham que ir para Jericó tinham que passar por esta mata. Ou seja, todos temiam aquela mata e ninguém queria passar por lá, pois sabia que quem passava por lá era arriscado ser roubado, era arriscado ser morto, era arriscado até se perder dentro daquela mata, com tão tensa era aquela mata. Inclusive, aqueles que atravessavam a mata, podia ser meio-dia, eles carregavam uma lamparina, uma tocha de fogo para poder clarear o seu caminho, pois tão tensa era as trevas daquela mata. Por isso aquela mata ganhou o nome de Vale da Sombra da Morte, pelo fato de ser uma mata totalmente fechada e pelo fato de todos temerem passar por ali por causa dos salteadores, ou seja, os bandidos que roubavam e armavam cilada ali contra os seus inimigos. Então este é o Vale da Sombra da Morte que, segundo Davi, menciona na palavra de Deus no Salmo 23, verso 4. Por que Davi menciona? Porque ele sabia que muitas pessoas tinham medo de fato
de passar pelaquela mata. E para eles ali aquela coisa era a coisa mais tremenda. Aquilo ali deixava as pessoas tensas. Muitos tentavam evitar de tão medo que eles tinham de passar pelaquela mata. Então Davi pegou e falou esse versículo na Bíblia, que é o vale da sombra da morte. Por isso ele falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele sabia que quem passa naquela mata passa com medo. Quem passa naquela mata passa sendo arriscado morrer ou até mesmo ser roubado dentro daquela mata, por causa que era uma mata totalmente fechada. Então Davi chamou aquela mata de vale da sombra da morte. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, eu quero estar te convidando, você que ainda não faz parte desse canal, a estar se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para estar recebendo novos vídeos que são postados todos os dias, de segundas, quartas e sexta-feira. E não se esqueça de deixar aquele like para estar nos ajudando no engajamento com o YouTube. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua família, o seu casa e o seu lar, em nome